Saudações efusivas, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre profundidade de campo e dos tipos de lentes. Primeiro, o que é profundidade de campo? O campo a qual a gente se refere aqui é tudo aquilo que está no enquadramento da câmera. Então o campo começa na frente da lente e se estende de maneira triangular até o final do quadro. Então aqui a gente tem essa parte aqui que está próxima, tem eu que estou a média distância e tem o fundo lá. Tudo isso faz parte do campo de visão que a gente está nesse enquadramento aqui. Então, o que a gente define como profundidade de campo é o quão eu enxergo a partir de tudo isso que está dentro do campo de visão da fotografia. Então vocês veem, por exemplo, que o fundo lá, ele não está tão em foco quanto eu. Então eu tenho uma restrição aqui da profundidade de campo, tá? Esse é um controle muito importante, porque sempre que você aponta a sua câmera para um lugar, você tem um campo de visão. E aí você controlar o quão disso estará em foco ou não é um dos recursos mais decisivos e criativos que você faz em relação à sua fotografia. Para controlar a profundidade de campo, a gente tem três variáveis. Duas delas dependem da sua lente, que é a distância focal da lente e o controle de diafragma da lente. Essas duas coisas aqui, que estão na lente, fazem diferença na profundidade de campo. A terceira coisa é a distância que você está do foco inicial, porque sempre que você tem uma cena, igual por exemplo aqui, o foco inicial está em mim. Então a minha distância para a câmera influencia na profundidade de campo. Eu estou mais ou menos próximo da câmera. Se eu estivesse lá atrás e focasse em mim, o fundo estaria focado também. Por quê? Porque é uma das variáveis, onde começa o foco. Então você define onde começa o foco na sua fotografia, o ponto inicial do foco, que é basicamente o ato de focar, e através da seleção da lente você define o que ela pode te entregar em termos de profundidade de campo, e através do controle da diafragma você define essa terceira instância, e todas essas coisas fazem diferença na sua profundidade de campo. Vamos ver agora no simulador de câmera como que fica isso. Agora, quais tipos de lente a gente tem? A gente também pode dividir em três grandes categorias de lente, apesar de que tem lentes com especificidades, a lente é um universo em si e é uma coisa que a gente tem que entender muito, porque a lente, inclusive, ela é uma parte do nosso equipamento fotográfico que não tem data de validade. Ela dura para sempre se você cuidar bem dela, tá? Então, assim, as lentes do século XIX ainda funcionam hoje. Se ela foi bem cuidada, você pode tirar foto com ela ainda. Então, a gente divide as lentes em três grandes grupos. As grande angulares, as normais e as teleobjetivas. As grande angulares têm a característica de ter maior profundidade de campo e grande ângulo de visão. Essa é fácil da gente lembrar. Grande angulares que tem grande ângulo de visão. Então, quanto mais grande angular, mais aberto será o seu campo de visão. As lentes normais elas são medianas e as teleobjetivas são aquelas que a gente está acostumado a falar que são as lentes zoom, que é aquela para a gente pegar um passarinho lá em cima da árvore, uma coisa que está longe. Depois eu vou falar aqui que é lente zoom, tá? Porque é muito comum ter erro aí nessa questão do zoom. Então, para a gente saber o que é qual lente está em cada uma dessa categoria, o que a gente olha é a distância focal de cada lente. Então, os milímetros. Importante você entender que o que eu vou dizer aqui agora vale para o padrão full frame. A gente já falou de sensor aqui. Então, se você tiver em outro tipo de sensor, esses milímetros vão mudar e você vai ter que fazer uma coisa que a gente chama de fator de corte. Enfim, você vai ter que fazer uma conta para saber se aquela lente ali ela é normal, grande angular ou teleobjetiva, em termos de campo de visão. Mas as características de milímetros dela não mudam, tá? Não mudam. Isso aí, se ela é 50 milímetros, ela vai ter uma certa característica independente do formato que você está usando. Vamos fazer essa categoria aí então. De 40 milímetros para baixo, a gente tem as grandes angulares.
Entre 40 e 60 milímetros, a gente tem as lentes normais. E acima de 60 milímetros, a gente tem as teleobjetivas. E aí entenda uma coisa, isso aqui é física, tá? É claro que assim, uma lente de 80 milímetros é teleobjetiva, mas uma lente de 300 milímetros também é teleobjetiva, mas existe uma diferença entre elas, tá? Apesar delas estarem na mesma categoria. Então vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. As grandes angulares, elas têm uma característica que é quanto mais grande angular ela for, mais profundidade de campo ela vai te dar. Isso é uma característica ótica, tá? Então quanto menor os milímetros, mais profundidade de campo. Agora, quando ela está com um ângulo de visão muito acentuado, ou seja, quando ela vai se distanciando, se a gente estiver falando do padrão full frame, quando a gente estiver lá em 12, 8 milímetros, antes disso você já vai ver, mas ali já vai ficar aquelas linhas que ficam ovaladas, que a gente chama de olho de peixe, né? 8 milímetros, 6 milímetros, são aquelas olhos de peixe que distorcem as linhas. Quando você tira uma foto ali de 35 milímetros e a mesma foto com 24 milímetros, a lente, né, de 35 e a lente de 24, você com uma lado a lado você já percebe a diferença, tá? E com o tempo você vai bater o olho, você vai saber mais ou menos que tipo de lente foi usado. Não exatamente, mas você vai, não, aqui é uma grande angular, né, média, tá? Não, isso aqui é uma lente normal, isso aqui é uma teleobjetiva, porque você vai ver que cada uma tem um estilo de visão. Então, as lentes normais ali entre 40 e 60 milímetros, note que esse 40 e 60 milímetros é uma definição que eu pus, tá? A lente mais padrão normal é a 50 milímetros. Então, nesse range aí você tem uma ampla versatilidade. Você tem um campo de visão médio, né? Um ângulo de visão médio, e você tem lentes que podem te dar tanto uma profundidade de campo bem restrita, se você usar um diafragma bem, né, bem aberto e estiver mais próximo ali, quanto uma profundidade de campo extrema. Por quê? Porque são as lentes mais versáteis, são as lentes normais. Acima de 60, você tem as teleobjetivas. A característica dela principal é que a profundidade de campo é mais restrita, então quanto mais teleobjetiva, mais a profundidade de campo é restrita. Você vai ver que se você tiver com uma lente 300 milímetros e tirar uma foto com um diafragma 8, que nas outras lentes te daria uma boa profundidade de campo, numa 300 milímetros ela ainda vai te dar um fundo desfocado, uma profundidade de campo pequena. Por quê? Por causa da característica ótica dela. Mas ela também tem uma característica de colar os planos, de reduzir um pouco os planos e trazer as coisas tudo para uma mesma perspectiva. Aí já é uma questão diferente, que o vídeo ficaria muito grande para eu colocar todas essas nuances, mas é uma coisa que eu aconselho que você se aprofunde, tá? Se aprofunde nisso aí. Agora a gente vai aqui para a simulação de câmera para a gente ver essa questão da profundidade de campo aqui, como a gente pode fazer com as 3 variáveis que a gente tem e comparar um pouquinho. Vamos lá então. Bom, vamos comparar aqui então o que a gente tem, tá? Primeiro eu vou colocar aqui muita luz, né, para a gente ter versatilidade. A primeira coisa que eu disse para vocês, a distância da pessoa. Vamos começar com muita distância dela, tá? E aqui eu tenho a lente focal. Então vamos começar com 50 milímetros e vamos começar com... Vamos abaixar aqui as coisas porque está muito claro, né? Vou deixar aqui em 500, tá? Vou baixar o ISO aqui. Ok. Então tem f16, estou a 3 metros dela com uma lente de 50 milímetros. Tudo certo aqui? Não, tudo certo não. Deixa eu escurecer aqui um pouquinho mais. Pronto. A fotografia deve ficar boa e aqui eu devo ter profundidade de campo acentuada, ou seja, eu devo ver essas coisinhas lá no fundo, o parquinho, com uma boa profundidade de campo. Vamos ver? Pronto. Olha, tá um pouco desfocado, mas eu consigo ver o que é a coisa, tá? Consigo ver o que é a coisa. Vamos continuar aqui nos 50 milímetros e vamos reduzir o nosso diafragma muito. Vamos reduzir ele muito. Vamos reduzir ele lá para
2.8, que é o extremo, o que estava mais claro. Aí eu deixei muita luz entrar, né? Vou ter que escurecer aqui, vamos ver se vai ser possível. Foi. Então agora eu vou tirar a foto e teoricamente o fundo vai ficar muito desfocado. Então pronto, é uma comparação entre um e outro. Agora o que eu posso fazer para desfocar mais o meu fundo? Aquela terceira coisa, eu posso me aproximar dela e aí, então, vejam que eu estou mantendo a mesma lente, fiz a variação de diafragma e agora eu fiz a variação da distância. Então se eu tirar a foto agora, note que o fundo agora ele é um borrão mesmo. O simulador aqui até gosta, né? É uma foto bem padrão. Não significa que só que isso aqui é certo não, tá gente? É uma foto bonita, mas não pira nessa coisa de que toda minha foto tem que ter o fundo desfocado não. Então, aqui eu mexi nas três coisas. Vamos fazer mais um teste agora, mas vamos mudar a nossa lente. Vamos jogar a nossa lente lá para 28mm, que é uma lente clássica também. Então, ó, eu estou com 28mm, mantive mesma configuração, só que eu fui de 50 para 28mm. Vamos ver como é que vai ficar o fundo só com essa mudança. Olha lá, eu tenho um fundo que é, digamos assim, tá um creme ali, mas ele já eu já consigo distinguir mais do que está lá no fundo só por ter mudado a minha lente. Agora eu vou mudar a distância, vou chegar para mais longe, ó, me afastar dela, 3 metros, é o que ele deixa aqui. A 3 metros com 2.8, tá? Que seria uma profundidade de campo muito baixa. Eu coloco lá e eu tenho uma boa profundidade de campo. Agora, para finalizar, eu vou aumentar lá para 16, que é o mesmo que eu fiz na primeira de 50mm, né? Escureceu tudo aqui. Vamos clarear. Vamos clarear. 100. Ok. Clarear. Não, vou clarear aqui no ISO um pouquinho. Porque aí eu posso usar aqui uma velocidade para não ficar borrado. Tá? Tô no tripé, bonitinho. Vou tirar a foto agora, vamos ver. Agora eu tenho um fundo, né? Eu tenho detalhes até quase que lá na condição, que é uma simulação, tá, gente? Então não existe essa coisa aqui mesmo. Mas olha, eu consigo distinguir até o prédio lá atrás, desenho das nuvens, a árvore. Então é bom que a gente tenha aí essa consciência das três coisas que determinam, né? Porque escolher a lente é uma coisa muito importante. E aí tem as outras duas coisas, né? Que é a nossa distância e o obturador, e o diafragma que a gente usa para controlar a profundidade de campo. Para finalizar esse vídeo, eu queria falar só uma questãozinha que é a nomenclatura da lente que influencia nessa questão de lente zoom. A lente fixa é uma lente que tem apenas uma distância focal. Então, por exemplo, a 50mm é só uma lente e ela é uma lente fixa. Por quê? Porque ela tem uma distância focal só. Então, normalmente o nome da lente é os milímetros dela, então 50mm, f.1.8. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a distância focal dela é 50mm e quer dizer que a maior abertura dela é 1.8. Então, você vai notar rapidamente que quanto maior a abertura, ou seja, quanto menor esse númerozinho, o preço das lentes vai aumentando muito. Por quê? Porque ela deixa mais luz entrar e aí você precisa aumentar menos o ISO e porque ela dá o fundo desfocado, que tem gente que acredita que só é uma boa fotografia se tiver o fundo desfocado. Eu discordo disso, mas confesso que há realmente muitas fotos com o fundo desfocado que são belas. Então, quando você pega uma 50mm 1.0, 1.2, ela já é bem mais cara. Agora, o que é a lente zoom? A lente zoom é uma lente que tem uma distância focal variável. Então você vai perceber que, por exemplo, quando a gente compra uma lente de kit, a lente de kit que vem junto com a minha câmera que eu comprei, por exemplo, é uma sensor APS-C. Ela é 18-55. Então quer dizer que ela tem todo o range de distâncias focais entre 18mm e 55mm. E se eu fosse fazer uma conversão para o full frame, seria 28-75. Então ela está lá desde o espectro de grande angular, entre 28 e 40, aí ela passa por 40 e 60 e chega até 75.
Então, o zoom não é necessariamente uma lente teleobjetiva, tá? Porque você pode ter um zoom, por exemplo, que é uma lente que é 10-24. Então, todo o zoom dela está dentro do range de grande angular. Você tem a famosa teleobjetiva 70-200. Todo o zoom dela é teleobjetiva. Mas o zoom indica que a câmera tem uma distância focal variável. Então, você muda, você não tem uma lente fixa. E a lente fixa, ela é só uma distância focal, pronto, acabou. Se você quer mudar o ângulo de visão, você tem que mexer as suas perninhas e se locomover para mais perto ou para mais longe daquilo que você está fotografando para mudar o seu enquadramento. Essa foi a aula sobre lentes. As lentes são assim, a alma, tá? Realmente é o que dá mais diferença na visualização, é a lente. E eu espero que você agora esteja um pouco mais ciente aí da importância da lente, de como elas são chamadas e principalmente de como controlar a sua profundidade de campo. Tá certo? Então até mais, até o próximo vídeo.